Pronto, agora o senhor pode complementar. Tá certo, né? Durma com barulho desse, Chico. Mas por que o Abel sempre pega no pé da imprensa depois que acontece um jogo do Palmeiras aí? Que ele tem que desfocar a assim, né, situação. Chico? Até antes de entrar nessa questão que também eu quero falar, primeiro tempo o Palmeiras não foi um primeiro tempo bom, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, depois acabou se recuperando, encaixou o seu jogo, contou com a falha que não é comum num goleiro do nível do Fábio, né, mas acontece, e o Palmeiras volta com um resultado extremamente importante na briga pelo título, já que o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar, o Flamengo acabou também conquistando vitória. Então o resultado de ontem foi maravilhoso porque o Palmeiras engata 2 vitórias consecutivas contra o Atlético e agora também contra o Fluminense. Então em termos de resultado foi tudo muito bem, o Abel está ajustando peças e essa história toda. E eu gostaria de ouvir o Abel falando do jogo. É toda hora essa história, não, falei pra ele porque agora vamos falar. Pô, sabe, não se preocupe muito com o que falam de você. Faça o seu muito bem feito. E quando fizer bem feito, elogios vai receber, é normal. Elogios o jogador vai receber, não é? Se for mal, as críticas também virão. É assim o processo dos jogadores. Eu não sei qual é o incômodo. Esse é o papel da imprensa e todo mundo já sabe como é que funciona. Seria muito mais legal estar ouvindo o Abel sobre o jogo. Olha, como é que o Palmeiras está se virando sem o Estevão, com o Paulinho, quais são as opções. Agora saiu o Richard Rios. Né? É isso que acho que é importante a palavra do técnico palmeirense. Toda hora, esse ponto levantado por você, agora eles vão falar isso, agora eles vão falar isso. Sabe, ele parece aquele cara que fica em cima do muro, vendo que a vizinhança tá falando, e depois vai lá dentro e liga pra... Fofoqueiro, né? Sabe, coisa chata, enche o saco, na boa, meu, na boa. Abel É verdade, cansa, mas cansa. uma coisa a gente tem que falar do Abel, ele dirige muito bem o Palmeiras, né? Perfeito. Porque aqui entre Correto. nós foi uma vitória, como você falou, importantíssima, né? Em termos de tabela. Agora, não foi só o primeiro gol que o Palmeiras levou sorte, não. No segundo também. Falha do Martinelli, entregou para o Vitor Roque de bandeja, né? E o Vitor Roque, né? O Rouquinho, né? Que ele é fortinho, ele vai para a disputa de bola sempre, né? Com o adversário, marcou um belo gol. Agora, uma coisa eu concordo com o Abel. Não pode achar que o Vitor Roque é Pelé. Isso Não tem hoje. Não tem isso. O Vitor Roque é um jogador importante para o esquema do Palmeiras, mas não tem aquela habilidade que todo mundo gostaria que ele tivesse, né? Ele é mais força. Acho que o mais importante de ontem é que ele acabou indo à rede, né? Marcou o golzinho, tava num jejum bravo, o gol contra o Atlético foi gol contra, teve participação dele e ontem ele foi na rede, acho que isso é importante. É verdade. Placar do jogo. Placar de qual jogo? Do Palmeiras. 2-1? 2-1. Eu quero fazer uma correção. Ai. Eu falei 2-1. Alex Miller falou 2-1. José Paes falou 2-0. Então, desculpa, foi o Alex Miller que me copiou, tá? Como que foi a repercussão dessa importante vitória do Palmeiras contra o Fluminense lá no Maracanã? Vamos perguntar pro José Paes. Desculpa, José Paes, você tá na redação aí, mas você não acertou o placar inteiramente. Acertou uma boa parte. Traz as informações do Verdão pra gente, meu querido Zé. Fala, Ani, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois até fui olhar aqui no celular porque eu acho que eu falei 2-0 ontem, o Alex Miller 2-1. Acabou que você corrigiu aí, foi isso mesmo, né? Vocês acabaram acertando o placar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa vitória, mais um pouquinho sobre essa vitória do Palmeiras para cima do Fluminense, porque foi mais uma vitória do Verdão como visitante no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está muito bem como visitante na competição. A gente tem uma tela aí para comparar o desempenho do Palmeiras como mandante e como visitante no Campeonato Brasileiro desse ano. O desempenho é muito ruim, né? São apenas 3 vitórias e 2 dessas 3 vitórias na Arena Barueri, contra Corinthians e contra São Paulo. Só venceu no Allianz no Brasileirão, recentemente agora contra o Atlético Mineiro. Um desempenho aí, um aproveitamento de pouco mais de 52% como mandante. Já como visitante, tá muito bem, 6 vitórias, só uma derrota. Essa derrota aí foi para o Cruzeiro antes da ida lá para o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. De resto, tá amassando geral aí fora de casa o Palmeiras, mandando super bem como visitante, até por isso está conseguindo também se manter lá no topo da tabela, brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. É o melhor visitante da competição do Brasileirão de 2025 e o 4º pior mandante o Palmeiras, então tem que se reequilibrar. O Abel já disse
que esse reequilíbrio é muito importante para que o Palmeiras de fato entre na briga pelo título do Brasileirão de 2025. Vocês falavam aí sobre Vitor Roque, né? Declaração que o Abel deu, disse que ele não é o Pelé. Vamos então escutar a declaração inteira aqui no Gazeta Esportiva, Abel falando sobre Vitor Roque. Pode rodar. Julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer. Tenho a certeza absoluta que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer. Tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer. E agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente. Tá, então a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. O Palmeiras que se reapresentou hoje lá na Academia de Futebol, depois dessa vitória importante no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? E aí o Piquerez, que teve um trauma no ombro, acabou não participando dessa partida diante do Flusão lá no Rio de Janeiro. Hoje ele treinou ali no campo com os demais companheiros, né? O Palmeiras até liberou imagens do Piquerez treinando, então pode ser que o jogador uruguaio fique à disposição aí para o próximo compromisso do Palmeiras, que é no sábado no Allianz Parque, 21 horas, contra o Grêmio. Já o Felipe Anderson, né, que teve um problema aí no jogo contra o Fluminense na coxa, vai ser reexaminado e a gente fica no aguardo aí para saber se o Felipe Anderson terá ou não condições de jogar essa partida importante diante do Grêmio. Tá certo, minha querida Michele, devolvo para você, beijo grande para todo mundo aí, bom programa. Um beijo, meu querido. Fala, Chicão. Olha, esse negócio de perguntar porque o Palmeiras joga bem fora e joga mal em casa, todo palmeirense está perguntando isso. É simples. O Palmeiras, quando joga em casa, não tem o contra-ataque, porque ele tem que propor o jogo. E quando ele propõe o jogo, ele tem certas dificuldades. Exatamente porque saiu o Estevão, saiu o Richard Rios. Agora, por que ganhou do Fluminense ontem no Maracanã? Porque usou bem o contra-ataque, né, e aproveitou os erros do adversário. Agora, eu tenho uma tese. Eu acho que não ganha por causa do gramado sintético. O gramado sintético, a bola rola muito depressa e os jogadores têm medo de prender o pé na grama. Isso aí, pra mim, Peraí, o palmeirense tem... Mas ele não está acostumado com o gramado sintético? Aí que tá, Mi. O gramado sintético é traiçoeiro. Ele tem um esquema traiçoeiro. Ele é feito de fibra, né? Mas no Allianz Parque não é assim? É assim, mas eu acho que por isso mesmo que eles se atrapalham quando eles jogam lá. Você está querendo criar uma crise lá no Palmeiras, no próprio gramado? Eu acho que tinha que tirar aquele campo de sintético e botar um gramado natural. Bom, agora isso a W Torre não deixa fazer. Isto posto, a W Torre, que é dona do estádio, não deixa fazer. Esse que é o negócio. Isto posto, só quero deixar mais um recadinho pro Abel. Primeiro, boa notícia que o Piquerez volta, nem tanto pro jogo contra o Grêmio, muito mais pro clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil no meio de semana. E eu duvido, Abel Ferreira, que alguém, por mais maluco que venha a ser, faça algum tipo de comparação entre Vitor Roque e Pelé. Vixe, não, aí não dá, né? Aí não dá. Agora chega aqui comigo porque eu quero falar com um amigo